Oi, gente. Meu nome é Carla dos Santos Souza. Eu estudo na Universidade Federal de Itajubá, campus Itabira. Sou da turma 6 da disciplina de Desenho Aplicado, com o professor Ricardo Shitsuka. E meu RA é 2017-00-8920. Eu vou falar de uma das normas da ABNT para o desenho técnico, que é a norma 10.647, de abril de 1989, que é a norma geral, que define os termos empregados no desenho técnico. O desenho técnico pode ser classificado segundo alguns critérios. Quanto ao aspecto geométrico, que divide o desenho em dois tipos, que pode ser o desenho projetivo e não projetivo. O desenho projetivo é aquele que demonstra as formas e as medidas proporcionais dos objetos. Ele é visto por meio de vistas ortográficas e perspectivas, isto é, a forma de representar um objeto tridimensional num plano. E também existem desenhos não projetivos, que são os diagramas ou os gráficos que resultam de cálculos algébricos. Exemplos de desenhos não projetivos são os organogramas e os fluxogramas. Os organogramas são as representações gráficas da hierarquia e das relações das unidades de uma empresa ou de uma instituição. Um exemplo é esse do desenho, que mostra a hierarquia e as relações entre as unidades de uma reitoria da Universidade Estadual de Goiás. E o fluxograma é a representação gráfica, por meio de símbolos geométricos, de uma solução algorítmica de um problema ou de vários cálculos. Como no exemplo aqui, que mostra a temperatura necessária para o acionamento do alarme. O desenho técnico também pode ser classificado segundo o grau de elaboração, que pode ser um esboço, que é as anotações básicas para a confecção do desenho, o desenho preliminar, que é o desenho feito antes do desenho definitivo, que precisa de algumas alterações, e o desenho definitivo, que é o desenho já pronto. O desenho técnico também pode ser classificado segundo a pormenoridade com que se descreve o objeto representado, que pode ser o detalhe, dessa casa, que mostra de forma detalhada cada passo. E o desenho de conjunto, que é um desenho feito de forma mais geral, sem muitos detalhes. O desenho técnico também pode ser classificado quanto ao grau, quanto ao modo de obtenção, que pode ser o original, que é o desenho propriamente dito, ou pode ser reprodução, que pode ser uma cópia, quer dizer, reprodução idêntica do desenho, pode ser ampliação, a reprodução de um desenho de forma aumentada, e a redução, que é a reprodução do desenho diminuída. Então,
É isso. Espero que vocês tenham gostado da explicação.